Alô, alô, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, chefe na área, mais uma vez pra bater esse papo com vocês. Já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever, deixar um comentário aqui embaixo. Voltamos ontem com força total e agradeço demais que o vídeo já voltou bombando, fiquei muito feliz. Mas agora vamos dar continuidade aos trabalhos aqui, aos nossos vídeos e sempre pedindo pra vocês para deixar sugestão do que vocês querem ver aqui no canal, independente do que vocês achem que a gente pode levar como rumo, porque a gente tá em construção, beleza? Então, sem mais delongas, o papo de hoje é sobre vagas no CBLOL para times que desejam vir para cá. Com muito desse cenário internacional mudando, vários times anunciando saída de ligas, da LCS principalmente, a TSM falou que estava fora, e além disso, alguns times internacionais que já têm muito investimento aqui no Brasil e outros esportes eletrônicos, será que existe a possibilidade de alguns deles estarem olhando para futuras vagas aqui no CBLOL que serão abertas? Porque a gente sabe que um dia isso vai acontecer. Começou com 10, mas no próprio programa que eu tenho lá, né, o MD3, junto com o Prieto Diogo nos estúdios Flow, a gente já recebeu alguns membros da Riot falando que sim, o desejo é expandir essas vagas para o futuro. Então será que alguns times gringos vêm para cá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, né, a gente já viu aí que tem diversas movimentações de times gringos falando sobre suas ligas, saindo, e alguns deles que ainda estão nas suas respectivas ligas, entretanto, tem muito interesse no Brasil há bastante tempo. O mais recente deles, eu acho que o mais impactante, falando de LCS, foi a TSM. A TSM anunciou em um vídeo, em diversas notícias, que estaria saindo da América do Norte em busca de novas oportunidades para visar o título mundial. Então, a priori, a TSM anunciou que queria uma região Tier 1, né, uma região Major, para ir para uma delas. E aí a gente fica com EU, com Coreia e com LPL. Só que a gente tem que cogitar algumas coisas, né? Pra TSM, que tem o seu público 100% norte-americano, a gente sabe que é um público muito bairrista, né? Que valoriza muito seu país, a sua cultura. Os caras ali normalmente acham que são o centro do mundo. Você sair de lá com uma equipe que nasceu na América do Norte, era a grande equipe da América do Norte em termos de público, em termos de relevância, de impacto, foi o primeiro grande time do NA. Você sai do seu território para ir para uma das outras 3 regiões majors, assim, vamos lá. Talvez a que fizesse mais sentido, estruturalmente falando, seria ir para a LEC, né? Mas a LEC tem equipes já muito fortes e bastante consolidadas. O dinheiro lá é tão forte quanto o dólar, talvez mais ainda, né? O euro, então seria um investimento maior. E uma TSM sair de uma região norte-americana para ir para uma região da LEC, eu não vejo como muito real, sabe? Alguém venderia a vaga para TSM? Mas quem será que venderia essa vaga? Será que existe esse interesse? Existem grandes corporações e grandes grupos de investimento já na LEC que tem os seus domínios sobre esses times, e sinceramente eu não vejo muito sentido algum desses times abrindo mão da sua vaga e fazendo uma venda direta para a equipe da TSM que queira chegar pela LEC. E sinceramente, o que iria mudar para a TSM em sair dos Estados Unidos e vir para a LEC em termos de agora chegando lá eles vão ser campeões do mundo? Não vejo muito sentido nesse trânsito, porque, querendo ou não, né, LPL e LCK são as regiões que brigam por título mundial todos os anos e a LEC não chega perto desde aquela grande final com a G2, que não foi tão perto assim, né? Foi realmente só um vice, mas que não teve chance realmente de conseguir um título. Logo na sequência a gente pensa em LPL e LCK. LCK, sinceramente, de novo, eu acho muito improvável que uma venda de vaga possa acontecer ou uma abertura de vaga nesse momento, né? A LCK é considerada aí uma das maiores ligas do mundo junto com a LPL, tem salários gigantescos, tem grandes astros. E aí você pensa agora na TSM, eles irem para o exterior, indo para um fuso horário completamente diferente do que o público nativo deles tem. Quem é que vai acompanhar? Quem vão ser esses novos fãs da TSM? Vocês acreditam que os fãs da Coreia vão abraçar a TSM a ponto deles começarem a assistir bastante os jogos deles no horário da Coreia? E vocês acham que o público norte-americano vai acordar no meio da madrugada para assistir a TSM agora na LCK só porque eles vão representar os Estados Unidos lá fora, mas com um time com 5 coreanos jogando? Porque se você vai pra LCK, você não vai colocar um player norte-americano para jogar. Os caras mal fazem isso na LCS, né, com mais de 80% de importe por lá na liga praticamente. Imagina você estando numa liga coreana ou chinesa. Os caras vão colocar 100% do elenco do local onde eles são major. Então isso meio que mata, quebra a conexão com sua terra natal.
Então por isso que eu acho essa ideia cada vez mais estranha. A LPL talvez seja um lugar com mais possibilidade de eu ver isso acontecer, porque lá tem muitos times. A LPL tem, sei lá, mais de 30 times disputando, tem muito jogo acontecendo, e eu não vejo como impossível uma fusão, por exemplo, de uma TSM com um time mais de fundo de tabela pra tentar alavancar público, pra tentar captar um pouco de público ocidental, que é um movimento cada vez maior que os times chineses têm tentado fazer ao longo dos anos, mas de novo cai no mesmo problema da LCK. O público norte-americano vai se identificar com essa nova TSM? Porque não vai ter nenhum jogador norte-americano por lá, só vai ter o nome e a origem da org como norte-americana, mas jogando na língua chinesa, jogando com jogadores chineses, num horário chinês, então não sei se faz muito sentido essa conexão. Assim, só se a TSM realmente não quiser mais se importar com essa questão de público e tudo que ela queira é se unir com um time chinês ou coreano para tentar ser campeão do mundo e dizer eu fui campeão do mundo e é isso. Mas mesmo assim, eu ainda vejo como um pouco irreal. Por isso esse anúncio de que eles estão buscando a região Tier 1 e soa um pouco estranho. Esse é o capítulo da TSM que se manifestou abertamente. Os outros pontos que a gente vai trazer aqui são dos times que não tiveram nenhum tipo de anúncio, mas têm olhos e forças muito grandes no Brasil. Então, mesmo com a TSM falando que quer ir para a região Major, eu vejo um movimento que talvez seja mais fácil eles virem para uma região Minor. Por quê? Eles chegam numa região como o CBLOL, por exemplo, que tem um público extremamente apaixonado, super engajado. Nós somos hoje em dia a terceira maior audiência do mundo de League of Legends. Um povo que tá sempre acreditando, acompanhando, enaltecendo seus ídolos, indo nos eventos e buscando cada vez mais. Eles chegam aqui com dólar, que é uma moeda que vale 5 vezes a nossa, e vão investir de maneira muito, muito mais fácil. E ainda assim eles podem manter uma conexão. Porque eles podem manter 2 jogadores norte-americanos, por exemplo, no elenco, que são jogadores que pro Brasil dariam um grande nível, sim, de combate ainda, mais 3 brasileiros, manteriam o público norte-americano, manteriam o público brasileiro e poderiam fazer patrocínios cruzados. Eles não vão ganhar só em real. Tipo, chefe, se eles vierem pra cá, tudo bem. Eles têm dólar pra gastar, mas eles vão ganhar em real por aqui. Ok, os patrocínios BR, isso pode acontecer. Mas nada impede deles continuarem fechando patrocínios gringos norte-americanos porque a torcida deles ainda vai ser de lá. Eles ainda vão ter uma grande parte de público vindo da América do Norte, enquanto que aqui no Brasil uma nova parcela de público pode se unir. E a gente sabe muito bem, né, que brasileiro, acima de tudo, gosta de ganhar. Torcer é muito legal, mas time que tá ganhando normalmente tem muita torcida. E um time com tanto investimento quanto a TSM, que vai chegar aqui com uma moeda que vale 5 vezes a nossa, pode sim construir uma grande possibilidade de avanço no Brasil com uma line nova numa possível expansão de vaga. E além disso, a gente tem um outro caso muito curioso que está acontecendo aqui no Brasil, que é o caso da Liquid. A Liquid que tem um time feminino de Valorant que é imbatível, nunca perdeu nada, ganham todos os anos ali nas Game Changers, né, do time inclusivo. Além disso, eles têm um time de Rainbow Six que também é gigantesco aqui no Brasil, já foi campeão do mundo, tem alguns dos maiores nomes, um público gigantesco, e se tem uma coisa que a Liquid sabe fazer, é trabalhar público e trabalhar vendagem. A loja da Liquid, as coisas que eles têm de lançamento conjunto, saiu com a Marvel agora, um monte de coisa, é coisa de louco, pô. E além disso, a Liquid acabou de inaugurar um prédio de 18 andares no Brasil. E eles têm 2 lines, uma line de Rainbow Six e uma line de Valorant inclusivo. E você inaugura um prédio de 18 andares no Brasil para 2 lines e uns streamers? E assim, com todo o respeito do universo, tá? As 2 lines que são multicampeãs e aí é exemplo de título e conquistas, mas a gente sabe que para o investimento acontecer tem que ter uma proporcionalidade de retorno. O público do Rainbow Six não é o maior público do mundo. Então, consequentemente, a arrecadação de dinheiro pelo Rainbow Six também não é muito alta. E o Valorant, inclusive, está começando agora, junto com também o início do próprio Valorant. Então, para um investimento tão grotesco desse, de um prédio de 18 andares no Brasil, em São Paulo, perto de muitos lugares ali de esportes, isso no mínimo liga uma interrogação na cabeça de todo mundo, né? Por que a Liquid fez um lugar desse tamanho, tendo somente 2 times no Brasil? Então, tá todo mundo se questionando, será que a Liquid tá com interesse em uma vaga no CBLOL? Será que vai vir uma abertura por aí de 2 times a mais, quem sabe? 12 vagas no ano de 2024, 2025, ou quem sabe uma fusão com algum dos times do CBLOL? Que a gente já escutou papos em anos anteriores de algumas equipes que até já saíram do CBLOL atualmente, que estavam buscando antes de sair se fundir a outros times, como foi o Flamengo Los Grandes, que aconteceu há pouco tempo atrás. Quem sabe a Liquid possa estar vendo uma espera de uma nova vaga sendo aberta, ou até, quem sabe, se unir a um dos times do CBLOL, fazendo um Liquid alguém,
Porque, de novo, dinheiro para isso eles têm de sobra. São uma das grandes organizações do mundo, lembrando que a Liquid tem uma origem europeia, se eu não me engano, mas o time de League of Legends dele atualmente fica nos Estados Unidos, mas mesmo assim, não seria nada estranho para mim, principalmente depois desse move gigantesco do prédio, eles estarem de olho sim no CBLOL. Além disso, temos diversos outros times, FaZe, Ninjas em Pijamas e entre outros que já têm investimento aqui no Brasil, que poderiam sim, claro, estar sempre de olho no CBLOL. A gente sabe que o CBLOL é o maior torneio de esporte eletrônico no Brasil, com as maiores audiências, com a maior constância, com um cenário mais consolidado, com um público muito apaixonado, que tudo que traz, tudo que engaja, gera bastante resultado. Então essas organizações que são extremamente profissionais vão sempre estar de olho, afinal de contas, é possibilidade de investimento. Atualmente na Riot existe essa regra que se um time existe em uma liga, não pode existir em outra. Então, para um time gringo vir aqui pro CBLOL, ele não pode ter uma line em outro torneio de League of Legends da Riot. Então alguns desses times teriam que abandonar as suas regiões e outros não têm nenhum time ainda de League of Legends e poderiam vir facilmente para cá. Alguns deles, inclusive, que são administrados por empresas estrangeiras, têm tags brasileiras, como o MIBR. Era uma grande dúvida se o MIBR ia entrar no CBLOL quando teve sistema de franquia, mas existia a Immortals, que era do mesmo grupo financeiro. Mas agora, com essas possibilidades que a gente está falando, e com o Brasil crescendo cada vez mais em termos de audiência, Watch Party, que foi um mega sucesso, entre outros pontos que é sempre um mercado super atrativo devido a vocês, exclusivamente esse público que super acompanha e super engaja, diferente de qualquer público no mundo, grita, vibra, vai o mundo inteiro e impressiona o planeta, cada vez mais as equipes estão olhando sim pro CBLOL e não duvido nada que esse movimento possa começar a acontecer. Não tenho informação nenhuma, não faço absolutamente ideia de nada, eu juro, é só uma especulação, é só uma possibilidade. Afinal de contas, eu vejo como muito possível uma região forte em entretenimento e forte em engajamento contra o CBLOL chame a atenção de equipes internacionais que vão investir muito pouco para eles aqui, afinal eles ganham em dólar e aqui se investe em real para ter um reconhecimento cada vez maior. E quem sabe, com isso, o nível do cenário possa aumentar também. Várias equipes chegaram e mudaram como o cenário enxergava o esporte eletrônico. A PEN lá atrás, como essa primeira grande equipe com investimento, com game house, com toda uma guia para ser um grande time. Atualmente a Loud entrou e revirou completamente o cenário de esporte eletrônico com criação de conteúdo e agora com a hegemonia de títulos nacionais e internacionais. Outros times começaram a seguir esse mesmo padrão. A Cade lá atrás inventou em 2013, 2012 o importe de coreanos para o mundo. O Brasil sempre acaba ditando tendências e sempre vai evoluindo com times que têm as suas marcas aqui. Quem sabe, tá na hora de times gringos virem pra cá e começarem a ajudar a evoluir o cenário. E quem sabe seria o início do nosso grande sonho. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que os times internacionais estão de olho no CBLOL? Vale a pena para eles vir para cá, investir em dólar, ganhar em dólar e em real, manter torcidas internacionais e, consequentemente, aumentar o nível aqui do CBLOL? Ou você acha que eu tô viajando? Essa galera não vem para cá, eles vão querer sempre ir pra região Major e que o Brasil vai ficar sempre sendo ali somente uma troca de resenha no Twitter? Eu acho que existe uma possibilidade. E você? Fala aqui pra mim e fala também quais próximos temas você quer ver aqui no nosso vídeo, nos nossos debates, que não são tão debates, afinal eu tô falando sozinho, mas eu sempre respondo pra vocês nos comentários, beleza? Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado, até a próxima e tchau, tchau.